Fala meus amigos, Jean Crisley na área do canal Probabilize. Vou falar para vocês agora as melhores dicas e palpites da quarta-feira, dia 18 de fevereiro. Sem mais enrolação, bora lá! Quarta-feira, dia de Champions League, Libertadores e muito mais, pessoal. Vamos começar pela Champions League às 14h45. A equipe do Qarabağ recebe a equipe do Newcastle. Pessoal, o Newcastle, mesmo jogando fora de casa, é favorito pelo confronto. Mas em questão de resultado, eu vou ficar de fora e vou no mercado de gols. Eu separei aqui para vocês, pessoal, dos últimos 10 jogos do Qarabağ em casa, em apenas o 1,5 não bateu, e o Newcastle jogando fora de casa, apenas dois jogos na verdade, dos últimos 10 jogos, o 1,5 não bateu. Dos últimos jogos da Champions League, o Newcastle fora de casa, 1-1 contra o PSG e 2-2 contra o Leverkusen. E o Qarabağ, pessoal, jogando dentro de casa pela Champions League, 3-2 no Frankfurt, perdeu de 4-2 para o Ajax, empatou 2-2 contra o Chelsea. Jogo de mata, primeiro jogo, pessoal. Acredito com 1,5 nesse jogo, tem grandes possibilidades. Não vou no mercado de resultado, apesar de achar que a equipe do Newcastle é melhor. Vamos para as probabilidades. Probabilidade na tela para Qarabağ e Newcastle. Pessoal, partida para 1,5, 85%. O mercado entende, assim como eu também, que é um jogo para gols. Golzinho ali no primeiro tempo já, 85% também. Então o mercado encara essa partida sendo over goals. Falar um pouquinho de escanteios. 7.5 para o Qarabağ, 6.30 para o Newcastle. É um jogo para cantos, pessoal. Se você ver ali que no primeiro tempo o gol tá demorando para sair, compensa pegar ali um canto limite, tá? E pré-live uns 5,5, 6,5 se tivesse ali na casa que você aposta, para estar pegando também de cantos. Cartões 1.7 e 2 para o Newcastle. Campeonato italiano, pessoal, às 16h45, a equipe do Milan recebe a equipe do Como. Pessoal, classificação. O Milan vem na segunda colocação, excelente campanha que o Milan está fazendo, está brigando ali para ser líder, né, contra a Inter de Milão. E o Como também vem fazendo uma boa campanha, pessoal, vem na sétima colocação. Reparem, a equipe do Milan perdeu apenas um jogo no campeonato. Dentro de casa, pessoal, o Milan, de 11 jogos, não perdeu 10. Foram 7 vitórias e 3 empates. Já o Como, fora de casa, de 11 jogos, não perdeu 8. 5 vitórias e 3 empates. Vamos ver o retrospecto das duas equipes? Os últimos 5 jogos do Milan, em casa, nenhuma derrota. Foram 3 vitórias e 2 empates. O Como, já fora de casa, não teve nenhuma derrota, pessoal, só vitória. Mercado de resultado, eu ficaria de fora, apesar de uma dupla chance ali pro Milan ter grande valor. Mas mercado de resultado, eu ficaria de fora. Em questão de gols, seria uma partida under goals, pessoal. Vamos para as probabilidades. Probabilidade na tela para Milan e Como. Partida para 1,5, 64%. Menos 3,5, 82%, e 4,5, menos 4,5, 96%. O mercado entende que é uma partida under. O campeonato italiano, pessoal, é um campeonato under goals. Na última rodada teve alguns jogos aí que teve muitos gols, né? Mas no geral é um campeonato para menos gols. Vamos ver os escanteios. 6.1 para o Milan, 3.8 para o Como. Race 3 cantos a favor do Milan tem muito valor. Se o gol demorar a sair, pessoal, ali pode estar buscando um canto limite também. Cartões 1.9 para o Milan e 2.3 para o Como. Um cartãozinho ali para cada equipe, né? Ou 2,5, linha de 2,5 cartões, tem muito valor também. Voltamos para a Champions League, pessoal. Às 17 horas, a equipe do Bodo Glimt recebe a equipe da Inter de Milão. Pessoal, os últimos 5 jogos do Bodo em casa, over goals, apenas uma derrota.
A Inter jogando fora de casa muito bem também. Mercado de gols vem muito forte. Mercado de resultados para essa partida, pessoal, eu ia a favor da Inter. A Inter ela é favorita para o confronto, mas por ser primeiro jogo eu prefiro ficar de fora em questão de resultados, né? Mercado de resultados. Eu iria mercado de gols. Probabilidades na tela. Probabilidades na tela para Bodo Glimt e Inter de Milão. Pessoal, partida para 1,5. 85% tem muito valor. Um golzinho ali no primeiro tempo. 90%, pessoal. Então, assim como eu tava falando para vocês, o mercado também entende que é um jogo para gols. Vamos ver os cantos, escanteios. 5.7 para o Bodo e 5.20 para a Inter. Jogo para cantos também, pessoal. Você vê que tá demorando o gol a sair. Dá para buscar um canto limite no primeiro tempo, tá? Ou a linha de 6,5 até 7,5 ali, eu acho que é bacana tá entrando em pré-live de escanteios. Cartões 0.8 para o Bodo e 1.70 para a Inter. As duas equipes, pessoal, é muito regular, não faz muita falta. Por ser primeiro jogo do mata, né, do mata-mata, por ser primeiro jogo, acredito que vai ser um jogo mais tranquilo em relação a faltas. No primeiro tempo, dá para buscar 2,5 menos, né, 2,5 cartões. Acho que tem muito valor, pessoal. Continuando na Champions League, pessoal, às 17 horas, o Clube Bruges recebe a equipe do Atlético de Madrid. Pessoal, o Clube Bruges faz uma boa campanha em casa, over goals, todos os jogos, dos últimos 5 jogos, né, bateu o 1,5, e o Atlético de Madrid oscila jogando fora de casa, apesar de que tem uma derrota. O mercado de gols vem forte também, pessoal. Fora de casa, a equipe do Atlético de Madrid faz poucos gols, pessoal. Reparem, apenas contra o Betis, um jogo espetacular ali na Copa do Rei, né? Contra o Raio Vallecano não marcou, contra o Levante não marcou, veio marcar ali contra o Galatasaray, né? O jogo de 1-1, e fez um golzinho também contra o La Coruña, que foi pela Copa do Rei também. No confronto direto entre as equipes, foram 3 confrontos diretos, pessoal, 2022, que foi o mais recente, deu o Clube Bruges 2-0. Nas outras partidas são bem mais antigas, mas o Atlético de Madrid não marcou gol ainda no Clube Bruges. Vamos para as probabilidades. Probabilidade na tela para Clube Bruges e Atlético de Madrid, pessoal. Partida para 1,5, 75%, uma partida over goals. Um golzinho ali no primeiro tempo, 80%. Escanteios, 5.7 para o Clube Bruges e 7.3 para o Atlético de Madrid. Também é um jogo para cantos, pessoal. Cartões, 1.70 e 2.10. Um golzinho do Clube Bruges tem muito valor nesse confronto e 1,5 também, pessoal. Último jogo da Champions League, pessoal, às 17 horas. O Olympiacos da Grécia recebe o Leverkusen da Alemanha. Pessoal, o Olympiacos em casa, dos últimos 5 jogos, teve 2 derrotas e 3 vitórias. Mercado de gols vem forte, apesar de 1-0 aqui para o Panathinaikos. Perdeu para o Panathinaikos. E perdeu também e ganhou de 1-0 do Volos, aqui do campeonato grego. O Leverkusen jogando fora de casa, over goals. Apenas uma partida não bateu o 1,5. De 3 jogos, de 5 jogos, 2 vitórias e 1 empate, foram 2 derrotas. Mercado de gols vem muito forte, pessoal. Vamos para as probabilidades. Probabilidade na tela para Olympiacos e Bayer Leverkusen. Pessoal, partida para 1,5, 75%. Um golzinho ali no primeiro tempo, 85%. O mercado entende que é um jogo para over goals. Escanteios, 6.9 para o Olympiacos e 5.20 para o Bayer. Pessoal, partida para cantos também, assim como as outras. É uma partida boa ali para pegar um canto limite, até um race 3 cantos a favor do Olympiacos, tá? Cartões 1.8 e 1.20. Pessoal, nesse confronto, o favoritismo está um pouquinho ali para o Bayer Leverkusen. Porém, as duas equipes já se enfrentaram esse ano, foi ali em janeiro, dia 20 de janeiro, e o Olympiacos venceu a partida por 2-0. Então, se for buscar alguma coisa em questão de resultado,
Um handicap 1,5 positivo a favor do Olympiacos tem muito valor, é claro, né? 1,5 na partida. Às 17 horas, pessoal, pela Premier League, o Wolverhampton recebe a equipe do Arsenal. Pessoal, aqui não tem muito o que falar. Feijãozinho com arroz. É o primeiro contra o último, lanterninha do campeonato. Vitória do Arsenal. Pessoal, o Arsenal é favorito. Se a gente pegar aqui a classificação, vem em primeiro. E o Manchester está colado, não pode perder ponto a equipe do Arsenal. Vai jogar contra o lanterninha, pessoal. Pessoal, de 26 jogos, apenas uma vitória para o Wolverhampton e foram 6 empates, 19 derrotas. A equipe do Arsenal de 26 jogos foram 17 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Um dos melhores ataques e melhor defesa da Premier League. Eu acredito numa vitória do Arsenal. Às 19 horas, a equipe do Higgs do Chile recebe o Bahia pela Libertadores. Pessoal, temos 2 partidas da Libertadores nessa quarta-feira. Eu separei as duas. Primeiro delas é o jogo do Bahia. Pessoal, a equipe do Higgs dentro de casa vem bem, tá? Foram 4 vitórias e apenas uma derrota. E o Bahia jogando fora de casa excelente, nenhuma derrota, apenas um empate e 4 vitórias. Pessoal, em questão de resultado, eu vou a favor do Bahia. Tem um pequeno favoritismo, a equipe do Bahia acredito que é bem mais forte do que a outra equipe, né? Tem mais qualificada, né? É mais qualificada. No handicap positivo, 1,5 a favor do Bahia, tem muito valor. Vamos para as probabilidades. Probabilidade na tela para Higgs e Bahia. Pessoal, partida para 1,5, 70%. Cantos, 4 para o Higgs e 6,40 para o Bahia. Cartões, 2,90 e 2,20. Pessoal, é Libertadores. Historicamente é confronto. Então, um cartãozinho ali para cada equipe ou 2,5 a linha no pré-live, caso tiver aí na sua casa. Tem muito valor também. O outro confronto da Libertadores, pessoal, às 21h30, o Nacional Potosí recebe a equipe do Botafogo. Pessoal, é altitude. O Botafogo vai jogar na altitude. Eu separei uma tela aqui para mostrar para vocês. Antes da gente estar mostrando aqui os jogos. Botafogo, pessoal, vai jogar em um campo de 3.967 metros, pessoal, acima do nível do mar. Então vai jogar lá nas alturas. As equipes brasileiras, assim como qualquer outra sul-americana, sofrem quando vão jogar nas altitudes, pessoal. Vamos ver os últimos 5 jogos do Nacional Potosí em casa. O Nacional Potosí, pessoal, dos últimos 5 jogos, veio de 2 derrotas, um pro Real Potosí e pro Bolívar. O Bolívar já está acostumado, né, a altitude grande. Ganhou do The Strongers e as outras 3 partidas, pessoal. Então foram 3 vitórias e 2 derrotas. O Botafogo jogando fora de casa, pessoal, vem um retrospecto horrível. Dos últimos 5 jogos, apenas uma vitória, foram 4 derrotas, pessoal. Probabilidades na tela. Probabilidade na tela para Nacional Potosí e Botafogo. Partida para 1,5, 75%. Escanteios, 3,8 para o Potosí, 3,90 para o Botafogo. Teoricamente seria uma partida under cantos, pessoal. Mas lembrando, o jogo vai ser na altitude. Vai faltar o ar para a equipe brasileira. Dá para buscar um race 3 cantos a favor do Nacional Potosí. Ou se o jogo estiver truncado ali no primeiro tempo, canto limite no primeiro ou no final da partida também. E cartões, pessoal, 3,60 para a equipe boliviana e 2,6 para o Botafogo. É um jogo para cartões também, pessoal. Um para cada equipe, se tiver aí na sua casa, ou 2,5 cartões em pré-live. Tem muito valor. Agora vamos, pessoal, para o palpite dessa quarta-feira. Palpitão na tela. Pessoal, o palpite dessa quarta-feira será na Premier League, vitória do Arsenal. E na outra seleção do bilhete, o Qarabağ, handicap positivo 2,5 a favor do Qarabağ. O Qarabağ pode perder o jogo até por 2-0, que ainda a gente recebe o green. Pessoal, essa foi a nossa dica da quarta-feira.
deixei fixado no primeiro comentário o link do nosso grupo gratuito. Lá a gente envia mais entradas. Entra no link, já deixa sua curtida, compartilha o canal e comenta, pessoal. Seu feedback é muito importante. É o que eu sempre falo para vocês. Tenho gestão de banca e vamos para cima. Tamo junto.